Mais TV, orgulhosamente, apresenta Caminhos da Fé. Caminhos da Fé. Caminhos da Fé. Olá, meus amigos da Mais TV. Eu sou o pastor Adriano de Souza e nós estamos no programa Caminhos da Fé. Nosso entrevistado de hoje, pastor Isaías. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor. Pastor, é um prazer estar com o senhor aqui, né? Nesse programa. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da igreja, né? Da Igreja Batista de Campo Novo. Eu inicialmente agradeço, né, esse convite, né, do pastor, diante de tantos pastores capacitados, renomados na região, ter me chamado. Me sinto honrado pelo convite. E eu sou pastor da Igreja Batista em Campo Novo. Campo Novo, entre Barcelos e Venda Nova. Estamos lá no ministério há 8 anos, certo? E a igreja está de portas abertas para receber a comunidade, a quem se interessar, né, pela palavra que traz transformação, traz mudança ao coração do homem. Nós estamos com alguns eventos na igreja. Há 4 anos realizamos um encontro de casais que visa realmente estabelecer e aprofundar os vínculos matrimoniais, as relações conjugais. Estamos no nosso 4º encontro de casais e esse ano vai acontecer no dia 22 e 23 de novembro. São 2 dias intensos em que os casais aprendem a perdoar, a amar, a se relacionar melhor. E agora em agosto, dia 16 e 17 de agosto, nós iniciaremos o primeiro encontro de jovens. Estamos com a juventude necessitando realmente de uma forcinha, não é? Então todos estão convidados, os que moram principalmente na região, a estarem participando desses eventos. Ok. Pastor Isaías, agora a pergunta do nosso programa de hoje. O que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo? Pastor Adriano, a Bíblia traz vários textos a respeito do assunto, muitos mesmos, né? Talvez a gente não vai trazer todos aqui, porque seria muito extenso, mas existem alguns textos que eu gostaria de compartilhar, né, com o pastor e os nossos ouvintes, para que possam compreender a dimensão realmente do que é esse tema, certo? Para os cristãos, para os cristãos. Nós temos alguns textos a respeito. Um dos textos de maior ênfase é aquele episódio em que acontece na cidade de Sodoma. Hoje se usa o termo sodomita para designar as pessoas que têm esse tipo de atitude. Que chegam alguns varões na casa de Ló, né? E eles são convidados a estarem compartilhando de uma relação sexual homossexual. Né? O texto está lá em Gênesis e que diz o seguinte, Gênesis capítulo 19, o verso 5, diz assim a Bíblia: E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Então, a cidade de Sodoma e de Gomorra, inclusive, foi destruída também por esse motivo. Havia realmente uma relação, né, afetiva que a Bíblia, na verdade, condena. A destruição é desse sentido. Ló diz, olha, não faça isso, eu rogo-vos, diz o verso 7, meus irmãos, que não façais esse mal, ou seja, que não façais essa perversidade. Então, esse texto mostra que havia, e nós sabemos que a história mostra isso, que o relacionamento homossexual é muito antigo realmente. Mas isso não implica que a Bíblia vá aplaudir, vai consentir com isso. É óbvio, nós sabemos que é a atitude que a Bíblia condena, né? Não aquele que pratica. Deus ama o homossexual, mas ele
condena a atitude, a prática. É da mesma forma o ateu, aquele que descrê em Deus. Deus não quer que ninguém descreia da existência dele, mas Deus Deus ama ao ateu. Perfeito? Temos outros textos. Temos um texto, por exemplo, aqui, que eu separei em Levítico, que é também bem enfático a respeito da relação homossexual. Diz assim, né, como lei mosaica de Moisés, diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. No original, a palavra abominação é toevá, no hebraico, que diz realmente algo que Deus não consente. É algo que vai além da santidade de Deus. E é claro, a gente tem que perceber ou entender que Deus continua amando as pessoas que praticam esse ato. Ele veio a esse mundo, através de Jesus, por esse motivo. Mas não quer dizer que vai consentir com essa prática. Aí alguns dizem, olha, isso é do Antigo Testamento. Né? Temos vários outros textos que falam no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento nós podemos ver lá em Romanos capítulo 1, versos 26, o apóstolo Paulo falando a respeito. Romanos capítulo 1, verso 26 diz, um dos textos, ele está falando sobre a abominação, sobre o homem que, em vez de seguir a vontade de Deus, seguiu seus próprios caminhos, seus próprios princípios. Né? No verso 26 do capítulo 1 diz, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então fala de uma natureza, algo que é natural, a relação hétero. Não é? Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural, certo? Da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não é? Então, a Bíblia é enfática a respeito dessa relação, né, homoafetiva. Jesus também, Jesus fala que Deus, desde o princípio, criou homem e mulher. Na verdade, não fala de um terceiro sexo, fala de dois sexos, né? O masculino e o feminino. Pastor Adriano, a gente entende, é claro, né? A psicologia fala a respeito disso, de que existem situações até biológicas que são propensas ao homossexualismo, né? Se nós formos, ou a homossexualidade, se nós formos observar o aumento de certos hormônios, né, na mulher ou no homem, pode provocar, pode ser um fator desencadeador desse processo. Mas isso não significa que há o consentimento de Deus nisso. Porque se nós fôssemos pensar assim, pastor Adriano, nós teríamos que imaginar o seguinte: o fato de alguém nascer na pobreza não iria trazer essa pessoa a necessidade de cometer o crime. Opa, eu sou um pobre. Eu nasci numa favela, numa comunidade carente. Meus pais são traficantes. Então, eu necessariamente tenho que partir para a violência, para o roubo, para o assalto. Não, não é? Então, eu entendo que mesmo a natureza humana, dando a alguns uma propensão, não deve trazer a obrigatoriedade da pessoa seguir aquele impulso. A Bíblia diz, olha, que em certo aspecto nós devemos lutar contra a nossa natureza. Nós devemos nos esforçar para vencer a nossa natureza pecaminosa. Né? E é claro, isso a Bíblia chama de pecado, como chama de pecado a mentira, a falsidade.
Tudo isso é pecado. Às vezes as pessoas querem trazer assim, aumentar demais essa questão, quando na realidade Deus chama tudo pecadores. A sociedade chama alguns assassinos, certo? Outros chamam mentirosos. Deus chama ambos pecadores. Pecadores. Então, para Deus isso é um pecado, mas Deus ama o pecador. Isso que é importante. Pastor, eu queria que o senhor deixasse agora as suas considerações finais e falasse para nós dos trabalhos lá da igreja mais uma vez. Eu renovo o convite para a participação nos cultos, nas atividades da nossa igreja. Igreja Batista em Campo Novo. É rua principal sem número, entre Barcelos e Venda Nova. Nós nos reunimos, estamos com um templo novo, ainda em acabamento, e vai se destacar, pastor Adriano, porque temos uma faixa bem visível. Tem uma faixa em frente à igreja que está escrito o seguinte: é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É essa a faixa que nós colocamos. Inclusive, pastor Adriano, nós trouxemos uma polêmica, porque a faixa inicialmente estava incompleta. Nós colocamos assim: é proibida a entrada de... E ficou essa interrogação durante 2 semanas. E depois nós complementamos a faixa. Então hoje, se você tiver dúvida, vai a Campo Novo, a rua principal, você vai encontrar um templo ainda em construção e com a seguinte faixa: é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Todos que são imperfeitos, acho que todos nós somos, estão convidados a participar de um dos nossos cultos. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Caminhos da Fé, aqui na Demais TV, o dia todo, todos os dias. Caminhos da Fé. Caminhos da Fé.